Olá, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia, hoje, dia 25 de julho. Isso mesmo, já atingimos aí 25%, uau, desta leitura maravilhosa. Estamos caminhando, progredindo rumo à nossa vitória, nosso êxito. Começamos este grande projeto e não vamos parar. Queridos, hoje vamos ler Mateus 14. No entanto, eu quero orar com você. Antes de orar, quero incentivá-lo a inscrever-se aqui no canal, deixar o like, compartilhar. Damos like para tantas coisas aí, por que não dar um like também aqui para a leitura da palavra de Deus? Por que não compartilhar com alguém que necessita? Amém? Querido Deus, obrigado por este dia, pela saúde, pela vida. Obrigado, ó Deus querido, porque o Senhor tem nos dado força através do teu Espírito Santo. Temos lido, aprendido, sendo ministrados, iluminados pela tua graça. Fica conosco. Amém. Mateus 14 diz assim: Quando Herodes Antipa ouviu falar de Jesus, disse aos seus conselheiros: Deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos, porque ele tem poder para fazer esses milagres. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, que era a esposa de Filipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu, sob juramento, que ele lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse: Quero a cabeça de João Batista num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu ordem para que atendessem ao pedido. João foi decapitado na prisão. A sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, e ela levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Então, em seguida, foram a Jesus e lhes contaram o que havia acontecido. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado a fim de ficar a só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disse: Este lugar é isolado, já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade disso, disse-lhe Jesus. Providencie vocês comida, alimento para eles. Providencie vocês alimento para eles. Eles responderam: Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou que o povo sentasse na grama, tomou os 5 pães, os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade. Os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu que com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou:
Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas. Onde está? Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena sua fé, disse ele. Por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região e trouxeram os enfermos para que fossem curados. Suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda do seu manto, e todos que tocavam eram curados. Levíticos capítulo 24. Levítico capítulo 24. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que tragam óleo puro, azeitonas prensadas para a iluminação do candelabro, a fim de manter a lâmpada sempre acesa. É o candelabro que fica na tenda do encontro, à frente da cortina interna que protege a arca da aliança. E Arão manterá as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é a lei permanente para vocês. Deve ser cumprida de geração em geração. Arão, os sacerdotes manterão sempre em ordem na presença do Senhor a lâmpada do candelabro de ouro. Asse 12 pães de farinha da melhor qualidade, usando 4 litros de farinha para cada pão. Coloque os pães diante do Senhor sobre a mesa de ouro, arrume-os em 2 fileiras, com 6 pães em cada fileira. Coloque um pouco de incenso sobre cada fileira, como oferta memorial, em oferta especial apresentada ao Senhor. Cada sábado, coloque regularmente diante do Senhor esses pães como ofertas da parte dos israelitas. É uma expressão contínua da aliança sem fim. Os pães pertencerão a Arão e seus descendentes, e os comerão no lugar sagrado. São santíssimos. O sacerdote terão direito permanente a essa porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. A pena para quem blasfemar. Certo dia, um homem, filho de uma israelita e de um egípcio, saiu de sua tenda e se envolveu numa briga com um dos israelitas. Durante a briga, o filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Por isso foi levado a Moisés para ser julgado. A mãe dele se chamava Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. O homem foi mantido preso até ficar claro a vontade do Senhor a respeito da sua situação. Então o Senhor disse a Moisés: leve o blasfemador para fora do acampamento e diga a todos que ouviram a maldição que coloque as mãos sobre a cabeça dele. Depois a comunidade toda executará por apedrejamento. Diga ao povo de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus será castigado por causa do seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será morto por apedrejamento por toda a comunidade de Israel. Qualquer israelita de nascimento ou estrangeiro entre vocês que blasfemar o nome será morto. Quem tirar a vida de outra pessoa será morto. Quem matar um animal pertencente a outra pessoa indenizará com um animal vivo. Quem ferir outra pessoa será tratado de acordo com o ferimento que causou, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que alguém fizer a outra pessoa será feito a ele. Quem matar um animal indenizará seu dono totalmente, mas quem matar uma pessoa será morto.
A mesma lei se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Depois que Moisés transmitiu todas essas instruções aos israelitas, eles levaram o blasfemador para fora do acampamento e o executaram por apedrejamento. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Levítico capítulo 25. Quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou, a terra deverá observar um sábado para o Senhor e a cada 7 anos. Durante 6 anos vocês semearão os campos, podarão os vinhedos e farão as colheitas, mas no 7º ano da terra terá um ano sabático de descanso absoluto. É o sábado do Senhor. Durante esse ano, não semeiem os campos, nem façam a poda dos vinhedos, não ceifem o que crescer espontaneamente, nem colham as uvas dos vinhedos não podados. A terra terá um ano de descanso absoluto. Como que a terra produzir espontaneamente durante seu descanso? Isso se aplica a vocês, os seus filhos, os seus servos e servas, e também os trabalhadores contratados e os residentes temporários que vivem em seu meio, seus rebanhos, todos os animais selvagens da sua terra, também poderão comer o que a terra produz. O ano do jubileu contém 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, no total de 49 anos. Então, no dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagrem esse ano, o 50º ano, como um tempo de proclamar liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Será o ano do jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e regressar ao seu próprio clã. O 50º ano será o jubileu para vocês. Nesse ano não semearão os campos, nem ceifarão o que crescer espontaneamente, nem colherão as suas uvas dos vinhedos não podados. Será o ano de jubileu para vocês e deverão mantê-los santo. Comam o que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, cada um poderá retornar à terra que pertencia a seus antepassados. Quando alguém fizer um acordo com o seu próximo para comprar ou vender uma propriedade, não deverá tirar vantagem do outro. Ao comprar um terreno do seu próximo, o preço a ser pago será baseado no número de anos desde o último jubileu. O vendedor estipulará o preço levando em conta os anos que ainda restam de colheita. Quanto mais colheitas faltarem para o próximo jubileu, mais alto será o preço. Quanto menos anos faltarem, mais baixo será o preço. Afinal, o que ele está vendendo é certo número de colheitas. Mostrem seu temor a Deus e não tirando vantagem um do outro. Eu sou o Senhor, seu Deus. Se quiserem viver seguros na terra, sigam os meus decretos, obedeçam os meus estatutos. Então a terra produzirá colheitas fartas. Vocês comerão até saciarem e viverão em segurança. Talvez, se vocês perguntarem o que comeremos no 7º ano, uma vez que não temos permissão de semear nem de colher nesse ano, podem ter certeza que no 6º ano que eu lhes enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. No 8º ano, quando semearem seus campos, ainda estarão comendo da colheita farta do 6º ano. De fato, ainda estarão comendo dessa colheita quando fizerem a nova colheita no 9º ano, o resgate da propriedade. A terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros e arrendatários que trabalham para mim. Sempre que a propriedade for negociada, o vendedor deverá ter direito de comprá-la de volta. Se alguém
Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender parte da terra da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Se não houver qualquer parente próximo para comprar a propriedade, mas a pessoa que vendeu conseguir dinheiro suficiente para comprá-la de volta, terá o direito de resgatá-la de quem comprou. Do preço da terra será descontado um valor proporcional ao número de anos até o próximo ano do jubileu. Desse modo, o primeiro dono da propriedade terá condições de retornar à sua terra. Se, contudo, o primeiro dono não tiver condições de comprar de volta a propriedade, ela ficará com o novo dono até o ano do jubileu seguinte. Nesse ano, a propriedade será devolvida aos primeiros donos, a fim de voltarem à terra à sua família. Quem vender uma casa dentro da cidade, de uma cidade murada, quem vender uma casa dentro de uma cidade murada terá, por um ano completo, o direito de comprá-la de volta. Durante esse ano, o vendedor poderá resgatar a casa, mas se não comprar de volta durante esse ano, a venda da casa dentro da cidade murada não poderá ser revertida. A casa se tornará propriedade permanente do comprador. Não será devolvido ao primeiro dono no ano do jubileu. Já uma casa num povoado, num assentamento sem muros ao redor, será considerada uma propriedade rural, poderá ser comprada de volta a qualquer momento e será devolvida ao primeiro proprietário. No ano do jubileu, os levitas sempre terão o direito de comprar de volta uma casa que tiver vendido dentro das cidades reservadas para eles. Qualquer propriedade vendida pelos levitas, ou seja, todas as casas dentro das cidades deles, será devolvida no ano do jubileu. Afinal, essas casas são suas únicas propriedades em todo Israel. As pastagens em volta da cidade dos levitas não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. O resgate dos pobres e dos escravos. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar, ajudem-no como ajudaria um estrangeiro ou residente temporário e permitam que ele more com vocês. Não cobrem juros, nem tenham lucro à custa dele. Em vez disso, mostrem seu temor a Deus. Permita que ele viva como parente de vocês. Lembre-se de não cobrar juros sobre o dinheiro que lhes emprestaram, nem de ter lucro com o alimento que lhes deram. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para lhes dar a terra de Canaã e ser seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para vocês, não tratem como escravo, tratem-no como empregado ou residente temporário que mora com vocês, e os servirás apenas até o ano do jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres e voltarão aos clãs e à propriedade que pertencia a seus antepassados. Os israelitas são os meus servos, que eu tirei da terra do Egito, de modo que jamais devem ser vendidos como escravos. Mostrem seu temor a Deus, tratando-os sem violência. Vocês poderão comprar escravos e escravas de nações vizinhas. Também poderão comprar os filhos residentes temporários que moram com vocês, incluindo os que nasceram na sua terra. Poderão considerá-los sua propriedade e deixá-los para seus filhos como herança permanente. Poderão tratá-los como escravos, mas jamais oprimirão alguém do seu povo. Se algum estrangeiro residente temporário enriquecer enquanto vive entre vocês, e se algum do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para esse estrangeiro ou para um membro da família dele, continuará a ter o direito de ser resgatado, mesmo depois de comprado. Poderá ser comprado de volta por um irmão, tio ou primo. Aliás, qualquer parente próximo poderá resgatar. Se prosperar também, poderá resgatar a si mesmo.
negociará o preço da sua liberdade com a pessoa que o comprou. O preço será baseado no número de anos transcorridos desde que foi vendido até o próximo ano de jubileu, ou seja, equivalente ao custo de um trabalhador contratado para esse período. Se ainda faltarem muitos anos para o jubileu, pagará, na devida proporção, aquilo que recebeu quando vendeu a si mesmo. Se faltarem apenas poucos anos até o ano de jubileu, pagará proporcionalmente ao ano que faltarem. O estrangeiro o tratará como um empregado, como no contrato anual. Não permita que um estrangeiro trate israelita com violência. Se algum israelita não tiver sido comprado de volta, será liberto quando chegar o ano do jubileu. A ele e seus filhos, pois os israelitas me pertencem, são meus servos, e eu os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Levítico 26. Não façam ídolos, nem imagens para si, nem levantem em sua terra colunas sagradas ou pedras esculpidas para adorá-las. Eu sou o Senhor, seu Deus. Guardem os meus sábados e tenham reverência pelo meu santuário. Eu sou o Senhor. Se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos, enviarei a chuva nas estações próprias. A terra dará suas colheitas e as árvores do campo produzirão seus frutos. A época de debulhar cereais se estenderá até o início da colheita das uvas, e a colheita das uvas até o início do plantio de cereais. Vocês comerão até saciar e viverão em segurança na sua terra. Eu lhes darei paz na terra, e vocês poderão dormir sem medo. Tirarei da terra os animais ferozes e manterei os inimigos afastados de seu território. De fato, vocês perseguirão seus inimigos e os matarão à espada. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 1000. Todos os seus inimigos cairão à sua espada. Olhei para vocês com favor e os tornei férteis. Multipliquei o seu povo, cumprirei minha aliança com vocês. Suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de se desfazer dos cereais velhos, a fim de dar espaço à nova safra. Habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei em seu meio e serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para que não fossem mais escravos. Quebrei o jugo da servidão de vocês, que vocês carregavam sobre o pescoço, e os fiz andar de cabeça erguida. Castigo pela desobediência, mas se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos, e se quebrarem a minha aliança, rejeitando os meus decretos, desprezando os meus estatutos, recusando-se a cumprir os meus mandamentos, eu os castigarei, trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes e febres ardentes que farão seus olhos escurecerem e sua vida definhar. Semearão em vão, pois seus inimigos comerão suas colheitas. Eu me voltarei contra vocês, e seus inimigos os derrotarão. Aqueles que odeiam vocês dominarão vocês, fugirão mesmo quando ninguém estiver perseguindo. E se, apesar disso tudo, vocês continuarem a me desobedecer, eu os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Quebrarei seu forte orgulho ao tornar o céu tão duro quanto o ferro e a terra tão impenetrável quanto o bronze. Todo o seu trabalho será inútil, pois a terra não dará colheita, as árvores não produzirão frutos. Se ainda assim continuarem a se opondo a mim e se recusarem a me obedecer, causarei desastres 7 vezes piores por causa de seus pecados. Enviarei animais selvagens que tomarão seus filhos de vocês e destruirão seus rebanhos. Suas populações se tornará cada vez menor e os seus caminhos ficarão desertos. E se vocês não aprenderem a aliança e insistirem em se opor a mim,
eu mesmo me oporei de vocês e trarei calamidades 7 vezes piores por causa de seus pecados. Trarei contra vocês a guerra como maldição da aliança que vocês quebraram. Quando correrem para a cidade em busca de segurança, enviarei uma praga que os destruirá, e vocês serão entregues na mão de seus inimigos. Destruirei seus mantimentos de modo que 10 mulheres precisarão de apenas um forno para assar o pão para a sua família. Racionarão o alimento por peso e, mesmo tendo o que comer, não saciarão. Se, apesar disso tudo, ainda se recusarem a me obedecer e continuarem se opondo a mim, eu me oporei a vocês furiosamente. Eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Então vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas. Destruirei seus altares idólatras, derrubarei seus lugares de culto, amontoarei seus cadáveres por sobre seus ídolos mortos e os desprezarei por completo. Farei suas cidades ficarem desoladas, destruirei seus santuários. Não terei prazer nas suas ofertas, que deveriam ser um aroma agradável para mim. Sim, eu mesmo devastarei a sua terra, e os inimigos que virão ocupá-la ficarão horrorizados com aquilo que virem. Eu os espalharei dentre as nações e empunharei minha espada contra vocês. A terra ficará desolada e as cidades em ruínas. Então, enquanto ela estiver desolada e vocês estiverem exilados na terra de seus inimigos, a terra desfrutará dos anos sabáticos que lhes forem negados. Finalmente ela descansará e desfrutará dos sábados que perdeu. Durante todo o tempo em que a terra permanecer em ruínas, desfrutará o descanso que vocês não permitiram que ela tivesse a cada 7 anos quando moravam nela. Quanto àqueles que sobreviverem, eu lhes causarei desespero na terra de seus inimigos. Viverão com tanto medo que até o som de uma folha levado pelo vento o fará fugir. Correrão como se fugisse de uma espada e cairão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Ainda que não haja ninguém atrás deles, tropeçarão uns nos outros como quem foge de uma espada. Não terão forças para resistir. Seus inimigos morrerão em nações estrangeiras. A terra de seus inimigos os devorará. Aqueles que sobreviverem definharão nas terras de seus inimigos por causa de seus pecados, dos pecados de seus antepassados. Enfim, porém, o meu povo confessará seus pecados e os pecados de seus antepassados por serem fiéis e se oporem a mim. Quando eu me opuser a eles e os levar à terra de seus inimigos, seu coração obstinado se humilhará e receberá um castigo de seus pecados. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Israel, da minha aliança com Abraão, e certamente me lembrarei da terra, pois a terra precisará ser abandonada para desfrutar dos anos sabáticos de descanso enquanto permanecer deserta. Por fim, o povo receberá o castigo de seus pecados, pois rejeitaram continuamente os meus estatutos e desprezaram os meus decretos. Apesar disso, tudo isso não os rejeitarei completamente, nem os desprezarei enquanto estiverem exilados na terra dos seus inimigos. Não cancelarei a minha aliança com eles, exterminando-os, pois eu sou o Senhor seu Deus, em favor deles, e eu me lembrarei da antiga aliança que fiz aos seus antepassados, os quais tirei da terra do Egito diante dos olhos de toda a nação, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor, e esses são os decretos, os estatutos e as instruções que o Senhor estabeleceu entre eles próprios e os israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Levítico 27. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém fizer um voto especial de dedicar uma pessoa ao Senhor mediante pagamento de valor dessa pessoa, deve usar a seguinte medida, a seguinte escala de valores: um homem de 20 a 60 anos
vale 600 gramas de prata, de acordo com o ciclo do santuário. Uma mulher a cerca da idade de 300, da mesma idade, vale 360 gramas de prata. Um menino ou rapaz de 5 a 20 anos, vale 240 gramas de prata. Uma menina, uma moça da mesma idade, vale 120 gramas de prata. Um menino de 1 mês a 5 anos, vale 60 gramas de prata. Uma menina da mesma idade vale 36 gramas de prata. Um homem de mais de 60 anos vale 180 gramas de prata. Uma mulher da mesma idade vale 120 gramas de prata. Quem desejar fazer o voto, mas não puder pagar a quantia exigida, levará a pessoa ao sacerdote. Ele determinará a quantia a ser paga com base nos recursos de quem fez o voto. Se alguém fizer o voto de entregar um animal como oferta ao Senhor, toda oferta ao Senhor será considerada santa. Não trocará nem substituirá o animal por outro, seja um animal bom, seja um ruim, ou seja um animal ruim por um bom. Mas se trocar o animal por outro, tanto o primeiro como o segundo serão considerados santos. Se o voto for a entrega de um animal impuro, que não é aceitável como oferta para o Senhor, levará o animal até o sacerdote e ele determinará o valor, e a sua avaliação, alta ou baixa, será definitiva. Quem desejar comprar de volta o animal pagará o valor estipulado pelo sacerdote mais 1/5 do valor. Se alguém dedicar uma casa ao Senhor, o sacerdote a avaliará. Sua avaliação, seja alta ou baixa, será definitiva. Se uma pessoa dedicou a casa, se a pessoa que dedicou a casa quiser comprá-la de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote mais 1/5 do valor. Desse modo, a casa voltará a ser sua. Se alguém dedicar ao Senhor parte da sua propriedade familiar, o valor será determinado de acordo com a quantidade de sementes necessária para semeá-la. 600 gramas de prata por um campo semeado com 220 litros de semente de cevada. Se o campo for dedicado ao Senhor no ano de jubileu, será aplicado o valor total. Mas se o campo for dedicado depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor da terra de modo proporcional, ao número de colheitas restante até o próximo ano do jubileu. O valor calculado será reduzido a cada ano que passar. Se a pessoa que dedicou o campo desejar comprá-la de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote mais 1/5 do valor. O campo voltará a ser legalmente seu. Se, contudo, não quiser reavê-la e se for vendido a outra pessoa, o campo não poderá mais ser comprado de volta. Quando o campo for liberado no ano do jubileu, será santo, totalmente dedicado ao Senhor e se tornará propriedade do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou, mas não faz parte da sua propriedade familiar, o sacerdote determinará o valor com base no número de colheitas restante até o próximo ano do jubileu. Nesse mesmo dia, a pessoa entregará o valor do campo com doações sagradas para o Senhor. O ano do jubileu, o campo será devolvido a quem o herdou como propriedade familiar. Todos os pagamentos serão calculados de acordo com o peso do ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas. O macho da primeira cria de um animal não poderá ser dedicado ao Senhor, pois a primeira cria do seu gado, sua ovelha, de suas cabras, já pertence a ele. É possível, porém, comprar de volta a primeira cria de um animal impuro mediante pagamento do valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Se o animal não for comprado de volta, o sacerdote venderá pelo valor estipulado. Contudo, qualquer coisa totalmente dedicada ao Senhor, seja uma pessoa, um animal, uma propriedade familiar, jamais será vendida ou comprada de volta. Tudo que é assim consagrado é santíssima e pertence ao Senhor. Nenhuma pessoa que tenha sido definitivamente marcada para destruição poderá ser comprada de volta, deverá ser executada. A 10ª parte dos produtos da terra, sejam cereais, dos
campos dos frutos das árvores pertence ao Senhor, deve ser consagrada a ele. Se você deseja comprar de volta a 10ª parte dos cereais, dos frutos pertencem ao Senhor, pagará o seu valor, mais um quinto do valor. Contém de cada 10 animais o seu gado e os seus rebanhos. Separe-os para o Senhor, considere-os santo. Não faça distinções entre animais bons e ruins, nem substitua um pelo outro, mas se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como o seu substituto serão considerados santos e não poderão ser comprados de volta. Esses são os mandamentos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Números, capítulo 1. No primeiro dia do segundo mês do segundo ano, desde a saída dos israelitas do Egito, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto de Sinai e disse: realize um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com seus clãs e famílias. Faça uma lista de todos os homens de 20 anos para cima aptos para irem à guerra. Você e Arão registrarão soldados com a ajuda do chefe dos clãs, cada uma das tribos. Estes são os chefes dos clãs que ajudarão conforme as suas tribos. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. Da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. Da tribo de Judá, Naasson, filho de Aminadab. Da tribo de Issacar, Natanael, filho de Assur. Da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Da tribo de Efraim, filho de José, Elisama, filho de Amiúde. Da tribo de Manassés, filho de José, Gamaliel, filho de Pedazur. Da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amissadai. Da tribo de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. Da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Da tribo de Naftali, Aira, filho de Enã. Esses são os representantes escolhidos da comunidade de líderes das tribos dos antepassados, chefes dos clãs de Israel. Assim, Moisés e Arão convocaram os líderes nomeados e naquele mesmo dia reuniram toda a comunidade. Todos foram registrados conforme a linhagem, de acordo com seus clãs e famílias. Os homens de 20 anos para cima foram registrados um a um, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Desse modo, Moisés registrou seus nomes enquanto estavam num deserto de Sinai. Na seguinte ordem: da tribo de Ruben, filho mais velho de Jacó, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 46.500. Esse é o número da tribo de Ruben. Da tribo de Simeão, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes adotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 59.300. Este é o número da tribo de Simeão. Da tribo de Gade, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e suas famílias, totalizaram 45.650. Esse é o número da tribo de Gade. Da tribo de Judá, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e suas famílias, totalizaram 74.600. Esse é o número da tribo de Judá. Da tribo de Issacar, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e sua família, totalizaram 54.400. Esse é o número das tribos de Issacar. Da tribo de Zebulon, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 57.400. Esse é o número da tribo de Zebulon. Da tribo de Efraim, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 40.500. Esse é o número da tribo de Efraim. Da tribo de Manassés, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 32.200. Esse é o número da tribo de Manassés. Da tribo de Benjamim, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes adotados
nos registros de seus clãs e suas famílias, totalizaram 35.400. Esse é o número da tribo de Benjamim. Da tribo de Dan, os homens de 20 anos para cima, aptos para ir à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e sua família, totalizaram 62.700. Este é o número da tribo de Dan. Da tribo de Asser, os homens de 20 anos para cima, aptos para ir à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e familiares, totalizaram 41.500. Esse é o número da tribo de Asser. Da tribo de Naftali, os homens de 20 anos para cima, aptos para ir à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 53.400. Esse é o número da tribo de Naftali. Moisés e Arão e as 12 tribos de Israel registraram esses homens, todos incluindo a lista de acordo com as suas famílias, todos os homens de Israel de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, foram registrados de acordo com suas famílias, no total de 603.550 homens. Esse é o total, porém, não incluía os clãs dos levitas, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não inclua a tribo de Levi no censo e não conte seus membros como o restante dos israelitas. Encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo da aliança e de toda a mobília, de todos os seus utensílios. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios e cuidarão dele, acompanharão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver de ser transportado, os levitas desmontarão na hora de acampar. Eles o armarão novamente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo será executado. Os israelitas acompanharão de acordo com suas divisões numa área designada por sua bandeira. Os levitas, por sua vez, acompanharão ao redor do tabernáculo da aliança para proteger a comunidade de Israel que irá do Senhor. Protegerá a comunidade de Israel da ira do Senhor. É de responsabilidade dos levitas montar e guardar ao redor do tabernáculo da aliança. Os israelitas fizerem exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Números, capítulo 2. Então o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés e Arão: quando os israelitas acamparem cada tribo na sua própria área designada, as divisões das tribos acamparão ao redor da sua bandeira nos 4 lados da tenda do encontro, a certa distância. As divisões da tribo de Judá acompanharão na direção do nascer do sol e do lado leste, ao redor da sua bandeira. Nação, filho de Aminadab, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 74.600. Da tribo de Issacar acompanhará ao lado da tribo de Judá, Naftali, filho de Zeruar, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 54.400. Da tribo de Zebulon acompanhará logo em seguida Eliabe, filho de Elon, será seu líder. Seu número de soldados é 57.400. No total dos soldados no acampamento ao lado de Judá, 186.400. Essas tribos marcharão sempre à frente. As divisões das tribos de Rubi, acampada no lado sul da tenda do encontro, ao redor da sua bandeira, Elisur, filho de Sedeur, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 46.500. A tribo de Simeão acampará ao lado da tribo de Ruben. Selumiel, filho de Zerusavai, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 53.000. Da tribo de Gad acompanhará logo em seguida Eliasaf, filho de Deuel, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 46.650. O total de soldados do acampamento do lado de Ruben é de 151.450. Essas tribos marcharão sempre em
segundo lugar. Em seguida, os levitas sairão do meio do acampamento e transportando a tenda do encontro. Todas as tribos marcharão na mesma ordem que acamparem, cada uma de suas posições ao redor da sua bandeira. As divisões da tribo de Efraim acompanharão do lado oeste da tenda do encontro, ao redor da sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, será o seu líder, e seu número de soldados registrado é de 40.500. A tribo de Manassés acompanhará do lado da tribo de Efraim. Gamaliel, Pedazur, será o seu líder. Seu número de soldados registrado é de 32.000. A tribo de Benjamim acompanhará logo em seguida Abidã, filho de Gedoni, e será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 35.400. O total de soldados acompanhado do lado de Efraim é de 108.100. Essas tribos marcharão sempre em terceiro lugar. As divisões da tribo de Dan acompanharão no lado do norte, na terra do encontro, ao redor da bandeira. A Iezer, filho de Amisadai, e seu líder, número de soldados restantes, 62.700. A tribo de Aser acompanhará ao lado da tribo de Dan. Pagiel, filho de Ocã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 41.500. A tribo de Naftali acompanhará logo em seguida a ida do filho de Enã, será seu líder. O número de soldados registrados é de 53.400. Total de soldados do acampamento do lado de Dan é de 157.600. Nessas tribos sempre marcharão por último e marcharão ao redor de suas respectivas bandeiras. Esses são os soldados registrados de acordo com suas famílias. O número dos israelitas contado nos acampamentos, segundo suas divisões, totalizou 603.550. De ordem do Senhor a Moisés, por ordem do Senhor a Moisés, os levitas não foram incluídos no registro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Cada clã, suas famílias, acompanhavam e marchavam ao redor da sua bandeira. Eclesiastes, capítulo 1. Estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido o que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol. Geração vem e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna ao seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul e depois para o norte, dá voltas mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. As águas tornam os rios e correm novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz isso é novidade, de fato, porém é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Eu, o mestre, fui rei de Israel e vivi em Jerusalém. Dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo o que se faz debaixo do céu. Descobri que Deus deu experiência trágica à humanidade. Observei que tudo o que acontece debaixo do sol e, de fato, nada faz sentido. É como correr atrás do vento. O que está errado não pode ser corrigido e o que ainda falta não pode ser recuperado. Disse
a mim mesmo. Sou mais sábio que todos os reis que governaram em Jerusalém antes de mim. Tenho mais sabedoria e conhecimento que eles. Então me dediquei a aprender de tudo, desde a sabedoria até a loucura e insensatez. Descobri por experiência que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento. Quanto maior sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Eclesiastes 2. Disse a mim mesmo: venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido, portanto disse: o riso é tolice, e de que adianta buscar prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com o vinho, e enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim procurei experimentar o que haveria de melhor para todas as pessoas em curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes, plantando belos vinhedos, fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos, escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gados, rebanhos, mais do que todos que vieram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros e muitas providências. Contratei cantores, cantoras, e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei dar, não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer e recompensa por meus esforços. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Então resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez, pois quem pode fazê-lo melhor que eu, o rei? Pensei: a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. O sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. Disse a mim mesmo: uma vez que terei o mesmo fim do tolo, de que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Por isso passei a odiar a minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante, nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol, pois deixei meus sucessores tudo o que esforcei para obter. E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo que consegui deixar debaixo do sol, com minha habilidade, meu esforço. Isso não faz menor sentido. Assim, cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento, habilidade, mas terão de deixar o resultado de seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido, é uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço, ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor, tristeza, e nem mesmo à noite a sua mente descansa. Nada faz sentido. Por isso, concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida, a bebida, encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem ele? Deus concede sabedoria, conhecimento, alegria àqueles que agradam. Se, porém, o pecador enriquece
Deus lhe toma a riqueza e entrega àqueles que agradam. E isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. Eclesiastes 3. Há um momento certo para tudo. Há um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há um tempo de nascer, um tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de entristecer, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de afastar-se, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogo fora, tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade e, no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz, desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer, beber, desfrutar dos frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. E sei que tudo o que Deus faz é definitivo. Tudo que Deus faz é definitivo e não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas os temam. O que acontece agora já aconteceu antes. O que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Observei também que debaixo do sol a maldade, onde deveria haver justiça, sim, até os tribunais são corruptos. Disse a mim mesmo: no devido tempo, Deus julgará tanto o justo como os perversos por tudo o que fizeram. Também refleti sobre a condição humana, como Deus mostra às pessoas que elas não são melhores que os animais, pois tanto pessoas como os animais têm o mesmo destino, ambos respiram, ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais. Isso não faz sentido. Todas as vezes para o mesmo lugar. Vieram do pó e a ele retornarão. Afinal, quem pode afirmar que o espírito dos seres humanos vai para cima e dos animais desce para a terra? Vi, portanto, que a melhor coisa a fazer é alegrar-se com o seu trabalho. É isso que nos cabe na vida. Ninguém nos trará de volta para ver o que acontece depois que morrermos. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue te fortalecendo, abençoando de maneira singular.